Você está feliz? Amém. Glória a Deus. Eu estou muito feliz, amados. Estou feliz com Jesus. Estou feliz com o que o Senhor tem proporcionado nessa igreja. Saímos de uma maratona de oração. Estamos aí no curso de um período de jejum. Hoje mudou a escala, inclusive estejam atentos. Tivemos na quarta-feira aqui o enraizar com a palavra abençoada trazida pelo pastor Osmar. Foi algo maravilhoso. Ontem tivemos aqui a ceia, a celebração da ceia do Senhor. Momento precioso. E é assim, amados. Tudo isso quem proporciona é Jesus. Amém? Isso é Jesus que proporciona isso à igreja. Ele é o Senhor da igreja. E quando nós compreendemos isso, nós compreendemos que nós estamos aqui por causa de Jesus. Nós pertencemos a essa igreja por causa de Jesus. Tudo que temos provém dele. Quando nós compreendemos isso, nós não temos dificuldade em ser grato a ele. Nós não temos dificuldade de adorá-lo. Quando nós temos essa compreensão, nós não pensamos em desanimar, em desistir. Os meus netos são a bênção. O Gabriel não está aqui, por exemplo. O Gabriel é um menino de oração. Ele fica doente e a mãe vai dar remédio para ele. Ele não gosta de tomar remédio. Não, ora que sara, eu não quero tomar remédio. Faz uma oração aí, mãe. E ele coloca em oração, às vezes o ano todo, coisas que ele deseja, coisas que ele almeja. Esses dias fui buscar o Pedro, aí vinha conversando com ele, e ele veio lá da casa dele até a minha casa falando sobre Jesus. E uma frase que ele disse que me impactou, algo maravilhoso: vô, eu amo Jesus. Oh, meu irmão, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E dentro disso, meu irmão, eu passei a semana toda. Eu sigo um pastor lá da igreja da Paz de Fortaleza, pastor Sandro Oliveira. E ele tem ministrado uma série sobre Jesus. E eu sei que isso é meio cômodo, você vir aqui ministrar a mensagem de outro, mas me impactou tanto que eu me sinto até devedor se eu não compartilhar isso com a igreja. Eu passei a semana toda ouvindo, voltando, ouvindo, e o tema da mensagem é exatamente esse: Jesus. Amém? Repita isso: o tema da mensagem de hoje é Jesus. Amém. E dentro disso, eu peço que você abra a palavra de Deus no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 14. 4:14. Glória a Deus. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e
encontrou o lugar aonde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Amém? Pode sentar, irmãos. Esse texto, aliás, já abra aí em Isaías, capítulo 61, que é o texto que Jesus abriu ali na sinagoga, e leu ali diante daqueles homens. Quando ele abre esse texto, ele está se reportando a mais ou menos, o pastor Marcelo depois me corrija se estiver errado, a 400 anos antes. 700 anos, já errei por 300. 700 anos antes do nascimento de Jesus. E ele lê isso, e quando ele lê, ele acaba de ler, está todo mundo olhando nele, ele diz: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Ou seja, Jesus se apresenta ali. Esse texto fala a meu respeito. Essa profecia começa a se cumprir através do meu ministério. É o que Jesus fala, ele se apresenta diante daqueles homens em relação a essa profecia. Mas para que facilite aqui a nossa ministração, eu queria voltar ao texto original de Isaías, no capítulo 61, de Isaías, que é esse texto aqui que Jesus abriu naquele dia. O que nós vamos ler agora, originalmente, 61, versículo 1. Nós vamos trabalhar aqui. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Amém? Glória a Deus. Essa palavra, ela é sobre Jesus. Amém? Essa mensagem é sobre Jesus. Inicialmente, amado, nós estamos vivendo momentos difíceis, dificuldades de todos os tipos, tragédias, momento de tristeza. Ainda ontem eu comentava com a minha patroa, nós iniciamos o ano de uma forma triste. É o problema lá em Brumadinho, de repente enchente no Rio, agora, anteontem, né? O problema do incêndio com jovens lá. Então a gente liga o noticiário e se depara com essa série de situações. Mas além disso, existem aquelas dificuldades que já fazem parte do nosso dia a dia. Hoje se fala muito em crise financeira. Há algum tempo, alguns anos, é o que mais se fala, é o que mais se comenta, de crise financeira.
Eu estou em dificuldade financeira, eu estou numa luta financeira, o país está em crise financeira. Se fala muito também em crise familiar. Em crise familiar, relacionamento entre pais e filhos, relacionamento entre irmãos, famílias destruídas. É o que mais a gente ouve falar em nossos dias. Ouve-se muito falar sobre isso. Fala-se muito também em dificuldades emocionais. Nunca se falou tanto em depressão. Nunca se falou tanto em suicídio. Enfermidades na alma. É muito difícil você passar o dia conversando com pessoas e não ouvir esses tipos de queixas, esse tipo de lamentos. Mas esse texto aqui, ele traz para nós uma boa notícia. Isso é o Evangelho de Jesus. Jesus traz para a sua igreja, traz para aquele que o recebe como Senhor e Salvador, uma boa notícia. E ele começa, quando ele abre ali, ele se identifica com o texto, ele se identifica com a profecia de Jeremias, e ele diz, essa palavra, essa profecia começa a se cumprir na vida de vocês, através do ministério, que através de mim se inicia. Ou seja, não importa a dificuldade que você esteja passando, não importa a crise que você esteja vivendo, há uma esperança. Em Jesus há esperança. Diga isso, em Jesus eu tenho esperança. Não importa a crise que você está passando, não importa a dificuldade que você está passando, a luta que você está vivendo, o momento que você está trilhando hoje, não importa. Jesus tem uma resposta para você. Jesus tem uma solução para os nossos problemas. Jesus, ele está acima de todas as crises e de todas as dificuldades, e ele é o nosso Senhor. Amém? Então, primeiro, Jesus veio trazer boas notícias. É o primeiro ponto nesse texto. Segundo ponto, Jesus veio trazer boas notícias aos pobres. Porque aqui diz: o Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Ele mesmo, lá em Mateus 5,3, ele diz que bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Interessante que ali nas bem-aventuranças, ele começa dizendo aos pobres, em relação aos pobres de espírito. Aqui também começa dizendo a respeito dos pobres de espírito. Pobre aqui não é necessariamente uma condição material, uma condição financeira. Não é necessariamente isso que Jesus está tratando, que o texto aqui trata, mas uma condição de coração. Porque financeiramente, porque materialmente, tem muitas pessoas que não têm nada, mas são orgulhosas, são altivas. Então a questão financeira do que tem e o que não tem não é indicativo de pobreza ou riqueza. Aqui o que está falando aqui é pobre de espírito. Ou seja, o humilde, o manso, muitas vezes o quebrantado. Porque é só dessa forma que nós podemos se achegar a Jesus. Porque se a gente colocar o contrário aqui, tem o pobre de espírito, então entende-se que tem o rico de espírito. E o rico de espírito é o altivo, o rico de espírito é o orgulhoso, o rico de espírito é aquele que pensa que não depende de nada, depende de si mesmo, das suas condições, das suas possibilidades, e isso fecha a porta para que ele receba as boas notícias de Jesus. O orgulho, a altivez impede que as boas novas de Jesus nos alcance, que o Evangelho
Evangelho, que as bênçãos do Senhor nos alcancem. Portanto, Jesus fala: eu vim trazer boas notícias àquele que está aflito, àquele que é humilde, àquele que é manso, àquele que tem um coração quebrantado. Amém? A esse Jesus se apresenta, trazendo a ele as boas notícias. Quanto ao rico de espírito, o orgulhoso, ao altivo, nós devemos também a eles pregar as boas notícias. Nós devemos levar a ele as boas novas. E Jesus fala que o Espírito do soberano, o Espírito do Pai estava sobre ele. Portanto, para pregar para o altivo, portanto, para pregar para o orgulhoso, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o orgulhoso, é o Espírito Santo que convence o altivo, é o Espírito Santo que convence o soberbo. Não são os nossos argumentos e não somos nós. Amém? Então nós precisamos estar sempre cheio do Espírito Santo. Terceiro, Jesus veio para os quebrantados de coração. Lá nós falamos que o humilde, que o pobre de espírito é o quebrantado, mas é o quebrantado no sentido de comoção, de alguém sensível à palavra de Deus, um coração sensível, é nesse sentido. Agora aqui Jesus está falando que ele veio para os quebrantados de coração. Aqui é o quebrado. Aqui a palavra aqui é para aqueles que está quebrado, pessoas com as vidas quebradas, esmagadas, destroçadas pelas dificuldades dessa vida. É aquela pessoa que olha à sua volta, olha para as suas coisas e vê que tudo está se perdendo. É o emprego que foi, é a família que foi, é o filho que se foi. Ele olha, ele se iguala a Jó. E aqui Jesus está falando que ele veio exatamente para esse tipo de pessoas também. Pessoas que estão doentes na alma, pessoas que estão adoecidas, sofridas pelas dificuldades. E aqui o texto diz que Jesus veio trazer cura a esse tipo de pessoas. Então, se você está passando um momento de dificuldade, se você se sente hoje destroçado, se você se sente hoje esmagado, com o coração quebrado, adoecido na alma pelas dificuldades que você está vivendo, Jesus está dizendo que Ele é a cura para a tua situação. Ele é a cura, Ele é a solução, Ele é a resolução para o seu problema. E Ele está aqui entre nós, amados. Jesus é a cura. A boa notícia é que Jesus, enquanto caminhava ali pelas terras da Galileia, na Judéia, onde Ele passava, Ele curava, Ele curou. Inúmeras pessoas foram curadas por isso. E melhor notícia ainda é que Ele continua curando. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo eternamente, hoje e eternamente. Ele continua curando, Ele continua operando. Portanto, amado, há esperança para a nossa dificuldade, há esperança para a nossa luta, há esperança nas dificuldades que muitas vezes nós olhamos e não vemos solução, não vemos caminho, e batemos na parede, não sabemos o que fazer. Jesus, Ele está dizendo aqui: eu vim para isso, eu me identifico com essa profecia, é eu que realizo isso. Mas a palavra diz também que Jesus veio para libertar os cativos. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos. Aquele que está preso. Liberdade, amado. Que quando fala anunciar a liberdade aos cativos, quer dizer trazer libertação
àquele que está preso, aquele que está acorrentado. E às vezes nós podemos pensar, não, eu não cometi nenhum delito, portanto eu não estou numa penitenciária, eu não estou numa prisão. Mas muitas vezes nós estamos presos por entulhos na nossa vida. Nós estamos presos por impedimentos. Nós estamos presos por situações que vivemos. E muitas vezes na nossa mente, diante dessas situações, nós ficamos paralisados. Em nós a tendência muitas vezes em desanimar e desistir. Quantas pessoas que a gente ouve falar: eu fui uma bênção na igreja, eu tinha ministérios, eu fazia isso, eu fazia aquilo outro. E a pergunta é: e hoje? O que está sendo feito? E hoje, o que está sendo realizado? Eu estou decepcionado com isso. Eu me frustrei com aquilo outro. As decepções foram muitas. E esses entulhos muitas vezes chegam à nossa porta, chegam à nossa vida, e nós ficamos paralisados. Fica somente a lembrança do passado, presos às circunstâncias, presos às situações. Jesus está dizendo para você, Jesus está dizendo para nós nessa manhã, Ele veio trazer libertação àqueles que estão presos, algemados, acorrentados por situações. A palavra libertação na sua origem quer dizer percurso livre, caminho livre, caminhada livre. Você é livre em Jesus. Repita isso: eu sou livre em Jesus. E portanto você está livre para caminhar, você está livre para andar, você está livre para servir ao Senhor, você está livre para exercer os dons que foram ministrados aqui, porque Jesus nos liberta de todo entulho, de toda corrente, de todo impedimento e de todo embaraço. Amém? Mas Jesus veio também para libertar, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Jesus veio para libertar os prisioneiros das suas trevas. Há muitos anos atrás, eu saí daqui, fui a quase 500 quilômetros de distância visitar alguém que estava preso. E ele me disse: me venha em tal semana, porque numa semana você visita no pátio, e na outra é na janela lá, e na janela é difícil. Então venha na semana que a visita é no pátio, que eu vou poder sair e conversar com você. E assim eu fiz. Mas houve uma rebelião lá, algum problema lá com os presos no presídio, e no dia que eu fui eles mudaram. Eles mudaram e não foi no pátio, foi lá na janela. Me revistaram, eu entrei, o carcereiro chega: você não pode encostar na parede, tem uma distância regulamentar, não encosta aí. E não está só eu, tinha uns 10 junto comigo ali, e uma janelinha, não sei, não tinha 1 metro quadrado. E eu olho e procuro e não vejo uma escuridão lá dentro. E eu procurando: aí, Mário, eu estou aqui. E eu olhava uma luzinha, acho que de não sei quantos watts, e eu não conseguia enxergar. E eu voltei de lá deprimido, porque eu conversei sem conseguir enxergar a face. E depois eu tive que voltar lá para poder conversar com a pessoa no pátio e pessoalmente. O pecado, amado, o pecado faz isso nas nossas vidas. O pecado aprisiona e o pecado cega. As pessoas que caem no pecado, eles ficam cegos para tudo que está relacionado a Deus. A visão é perdida. Pessoas que ficam muito tempo em lugar. Eu trabalhei 4 anos, ainda antes de ser casado, eu trabalhava em discoteca noturna.
E eu só dormia de dia. Eu não sabia o que era dormir à noite. Eu só dormia de dia. E depois eu passei a dormir à noite e fui perceber que o escuro para dormir é bom. Para dormir é bom. Mas imagina quando a gente levanta atrasado, num sopetão, e você depara com, tá tudo, o quarto está escuro, você acende a luz e te ofusca. E você fica ofuscado com a repentina aparição da luz. A escuridão faz isso na pessoa. A pessoa que vive na escuridão, ele tem dificuldade para viver na luminosidade depois. A pessoa que vive na escuridão, ele perde a visão. E agora aqui eu estou colocando no plano espiritual, ele não consegue enxergar aquilo que Deus tem de melhor para a sua vida. Você aconselha, você ministra, mas ele não entende, ele não enxerga. Porque o pecado aprisiona, mantém cativo e traz cegueira, e provoca cegueira. E Jesus está dizendo nessa manhã que Ele é a luz do mundo. Amém? E Ele veio trazer luz a todo aquele que está em trevas. Diga assim: eu não estou em trevas, porque Jesus entrou na minha vida. Aleluia. Você agora tem visão, você tem caminho livre, você pode caminhar em vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A luminosidade não te incomoda mais. E olha que os watts da luz de Jesus é impensável. Quantos watts tem essa luz? Mas não te ofusca mais. Amém? Ela serve como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Por isso, amados, pessoas que vivem no pecado, pessoas que não conhecem a Jesus, e quando eles entregam a sua vida a Jesus, aí ele começa a perceber: como a minha esposa é maravilhosa e eu não tinha percebido. Porque estava na escuridão. Como eu tenho uma família abençoada e passei anos não valorizando isso, e agora eu enxergo. Como meu marido era tão abençoado assim, e eu nunca tinha percebido isso, mas agora eu percebo. Olha meus filhos como são uma bênção. Eu não tinha notado, eu não tinha percebido. Óbvio, não enxergava. Estava tudo escuro, estava tudo ofuscado. Mas agora Jesus entrou na nossa vida, e nós começamos a enxergar as coisas na ótica dele, na ótica de Jesus. É a luz do Senhor que traz clareza e nos mostra como a vida deve ser vivida, como a vida de fato é. Amém? Diga assim: eu sou livre. Amém? Glória a Deus. Este é um culto de gente livre. Amém? De pessoas livres, libertas por Jesus. Olha que Paulo diz em Romanos 6, 12 ao 14: portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de justiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Aleluia. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça.
pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia! Glória a Deus, você é livre, nós somos livres, percurso livre, caminhada livre, pés livre, vida livre, porque Jesus nos libertou. Aleluia! Glória a Deus. Mas Jesus veio devolver a vida. No versículo 2 diz que ele veio para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas. Cinzas, um costume da época, costume judaico, eram colocados sobre a cabeça de pessoas que estavam vivendo luto, de pessoas que estavam em profunda tristeza. E aqui o texto está dizendo que se você que está triste, você que está numa situação de tragédia, de dificuldade, Jesus está dizendo aqui no texto: eu estou tirando a cinza da sua cabeça, eu estou tirando o luto, eu estou tirando a dificuldade e estou colocando uma coroa na tua cabeça. E por que luto, amado? Será que morreu um ente querido? Luto, porque aquele emprego que você trabalhou há 30 anos morreu. E você está agora deprimido porque perdeu aquele emprego. O luto, porque o casamento acabou. E você está curtindo um luto hoje. O luto, porque um dia o seu pai, a sua mãe ou alguém que tem autoridade sobre você, disse para você que você não presta para nada, você não serve para nada. Então são situações semelhantes, que as pessoas convivem com isso, e andam com isso, e ficam com a vida paralisada. Óbvio, amados, que nós nos entristecemos, isso é normal com as perdas. As perdas não são motivos de alegria. Mas todo luto não pode permanecer para sempre, e tem um tempo para acabar. As pessoas, a gente vê lá essas tragédias, a gente vê as pessoas falando para quem perdeu seu ente querido, acaba sendo jargão. A vida tem que seguir. A vida tem que seguir. Eu tenho que reagir. Mas aqui, amados, mais do que nós reagirmos, mais do que nós seguirmos na vida, o Senhor nos levanta do luto. O Senhor nos traz de volta à vida. O Senhor nos faz prosseguir, independente das tragédias que tenhamos vivido. Não importa, amado, meu irmão, irmã, a situação difícil que você tenha vivido, levanta-se em nome de Jesus e anda. Nós não podemos ficar a vida toda amargando o luto, chorando diante da dificuldade, porque Jesus veio para tirar a cinza da nossa cabeça e colocar sobre ela uma coroa. Aqui diz também que no lugar da cinza ele coloca uma coroa, e no lugar do pranto ele coloca o óleo da alegria, trazendo refrigério. O óleo precioso na época servia para untar, vamos dizer assim, as pessoas em lugares muito quentes, no deserto, temperaturas altíssimas. O óleo servia como um refrescor em situações como essa. Trazia refrigério, e Jesus está dizendo isso agora: eu sou o refrigério na tua vida. No lugar da tristeza, no lugar do choro, eu estou colocando o óleo da alegria. E ele diz aqui: e um manto de louvor, em vez de um espírito deprimido. Há versões que diz espírito angustiado. Você que tem passado por processo de depressão, você que tem vivido por situações semelhantes,
Jesus está dizendo o seguinte: eu vim para trazer cura da sua depressão. Nós vivemos na época das síndromes. Seja a síndrome que for, Jesus está trazendo um manto de louvor na sua vida, está trazendo óleo de alegria. É esse Jesus que nós servimos. É esse Jesus que nos comprou. E Jesus veio para nos fazer carvalhos de justiça. Aleluia. Glória a Deus. Olha o carvalho, amado. O que é o carvalho? É uma árvore inspiradora e imponente. Carvalho ficam mais fortes a cada tempestade. Os carvalhos mais antigos apresentam tronco bem grossos e disformes. É que por perceberem mais embates, raios, chuva forte, etc., as raízes se aprofundam para dar maior sustentação. Consequentemente, a árvore fica maior e mais forte. Carvalhos carregam em si as marcas das lutas e das vitórias. As folhas do carvalho não caem facilmente e costumam durar uma estação inteirinha grudadas nos galhos. Elas apresentam queda tardia e quando chega a primavera, lá estão elas ainda nas árvores. Por isso disse que as folhas do carvalho são marcescentes. Diga: Jesus me fez carvalho de justiça. Aleluia. Aqui diz o texto: eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor. Você está plantado aqui, amado, como carvalho de justiça, porque Jesus te plantou aqui. Você está plantado no corpo de Cristo porque Jesus te plantou. E você é carvalho de justiça, que diante da dificuldade, diante da luta, as raízes se aprofundam. Você não se abala, você persevera, você permanece firme. Repita comigo: eu sou carvalho de justiça para a manifestação da glória de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu acho que dá tempo de um louvor. Para não perder o costume, tem louvor, Marcelo?